Vamos retomar? Vamos ver, então, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, alguns princípios que podem aparecer aí em provas relacionados ao TPI. Então, voltando aqui ao nosso texto, vamos ver aqui. Voltar aqui um pouquinho. Jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Primeiro aspecto que é importante compreendermos, a atuação do Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal independente, autônomo, imparcial, que não é um órgão da ONU, apesar de atuar ao lado da ONU no sistema global de proteção de direitos humanos. A atuação desse tribunal é sempre complementar, subsidiária. O que significa isso, professora? Significa, gente, que ele só vai atuar se a justiça interna do país falhar, porque a obrigação primária, quem tem primeiro o dever de punir esses crimes é o próprio Estado. Então, imaginem, se um crime contra a humanidade, um crime de genocídio for praticado em território brasileiro, quem tem primeiro a obrigação de punir? O Brasil. O TPI só entra em ação se o Brasil for omisso, for parcial, se a nossa justiça não funcionar. E esse tribunal existe justamente para que esses crimes tão graves não fiquem impunes quando o país for omisso, quando a justiça do país for parcial. Isso recebe o nome, pode aparecer em provas, como princípio da complementaridade, que é essa atuação complementar, adicional, e princípio da cooperação, porque o TPI está ali cooperando para a proteção de direitos humanos, a responsabilidade primária é dos estados, mas se o estado falhar, tem uma cooperação de um órgão internacional que vai atuar para impedir que o crime fique impune. Cada estado, quando ratifica ou adere ao tratado do TPI, ele aceita integralmente, tem um acesso, uma aceitação de pleno direito à jurisdição do TPI. E o TPI só pode atuar em relação àquele estado se ele aceita a sua jurisdição. Não é porque eu não posso obrigar um país a aceitar a jurisdição de um tribunal, eu estaria violando a soberania de um país. Então, o país ratificou o tratado do TPI, significa que ele aceita ser julgado pelo TPI. Na verdade, nós vamos ver que as pessoas físicas é que são julgadas. Então, ele aceita que um brasileiro que tenha praticado os crimes de competência do tribunal sejam julgados pelo TPI. E o TPI só pode julgar um país se ele for parte do Estatuto de Roma, ou se o crime, um país não, o TPI não julga país, ele julga pessoas, ele só pode julgar nacionais de um estado que tenha aceitado a sua jurisdição, né? Ou se naquele estado aconteceu o crime, então, por exemplo, ainda que não tenha sido por um brasileiro, mas foi aqui no Brasil que um estrangeiro, que um francês, por exemplo, praticou crimes de genocídio, de guerra contra a humanidade. Se a França não punir o francês, se o Brasil não punir o francês, como o crime aconteceu no Brasil, ainda que a França não fosse parte, o TPI poderia julgar, porque aconteceu no território de um Estado que aceita a sua jurisdição, né? Então, ou foi praticado por um brasileiro, ou aconteceu em território brasileiro, e o país daquele estrangeiro foi omisso, e aí ele pode, sim, julgar esse crime. E aí, de forma extraordinária, então, olha só, em regra, só quem aceita, só quem é parte é que pode ter nacionais julgados pelo TPI. Mas o Conselho de Segurança da ONU tem um poder especial. O Conselho de Segurança da ONU pode pedir ao TPI que inicie um procedimento, um inquérito, e aí não tem reservas. O Conselho de Segurança da ONU pode pedir isso em relação a qualquer país do mundo, mesmo que o país não tenha aceitado a jurisdição do TPI. Isso é até muito criticado, né? Mas o Conselho de Segurança da ONU teria aí esse poder especial. Nesse caso, não tem qualquer restrição à jurisdição do TPI. Se a iniciativa parte do Conselho de Segurança da ONU, nós não teríamos restrições. Outra coisa, o TPI só pode julgar crimes que ocorreram
após a vigência do Estatuto de Roma, né? Após a entrada em vigor do Estatuto. Então, se ele entra em vigor em 2002, só crimes praticados aí após 2002 ou que sejam crimes permanentes. O que é isso? É um crime que começou em 2000, mas continua sendo praticado. Então, é um crime permanente. Esse também pode ser julgado, a menos que o Estado autorize o TPI a ter essa competência retroativa. Então, olha que interessante. Vamos imaginar que um país ratificou o Estatuto do TPI só em 2010, mas o Estado diz assim: TPI, nós aceitamos a sua jurisdição desde quando o seu Estatuto entrou em vigor, desde 2002. Então, pode julgar tudo que aconteceu aqui desde a entrada em vigor do seu Estatuto. Se o Estado permitir isso, ele poderia ter, né, essa competência retroativa. Claro, a partir do momento da entrada em vigor do Estatuto. Não dá para julgar crime que não existia. Então, no mundo jurídico, os crimes só passaram a existir com a entrada em vigor do Estatuto em 2002, certo? Agora, de 2002 para cá, ainda que o país tenha assinado o tratado só em 2010, se ele aceita essa competência retroativa, isso pode acontecer, da vigência do TPI em diante. E uma decisão de mérito do TPI, né, quando ele condena uma pessoa pela prática de um crime, ela faz coisa julgada, não só em relação ao TPI, como também ao Estado, qualquer tribunal de outros estados. Então, por exemplo, se um brasileiro foi condenado lá no TPI pela prática de crime de genocídio, ele não pode ser condenado de novo por um tribunal brasileiro ou por um tribunal francês ou norte-americano pela prática daquele mesmo crime, porque não se admite, né, o chamado bis in idem. Então, é para evitar que a pessoa responda duas vezes pelo mesmo crime. Então, nós temos essa previsão lá no artigo 20 do Estatuto de Roma. Isso só vai acontecer, eu coloquei aqui em vermelho essa ressalva. O que pode acontecer? Então, se o TPI julgou, acabou. Em nenhuma outra hipótese a pessoa pode ser julgada por outro tribunal de qualquer país. Não dá. Mas, se a pessoa já foi julgada pelo tribunal de um outro país, quando é que, mesmo assim, ela poderia ser julgada de novo pelo TPI? Só nos casos em que ficar comprovado que o tribunal interno ele estava adotando alguma manobra para subtrair do acusado a sua responsabilidade criminal, para livrar o acusado, digamos assim, né? Ou que aquele tribunal ele não foi independente, não foi imparcial, não respeitou o devido processo legal. Então, foi um processo que não teve validade, foi um processo que não cumpriu as garantias legais, constitucionais. Então, é como se fosse uma farsa. Se o país simular um processo e o TPI perceber isso, ele pode julgar, porque o primeiro julgamento não foi válido. Aí o TPI pode julgar, tá? Isso aqui já caiu em prova. Então, quando é que uma pessoa, mesmo já tendo sido julgada pelo crime lá no seu país ou em outro estado, poderia ser julgada novamente pelo TPI? Se o primeiro julgamento foi inválido. Se eles fizeram alguma manobra, se eles estavam adotando ali, né, algum mecanismo para fazer com que a pessoa se livrasse das acusações. É uma espécie de julgamento simulado. Se for assim, o TPI julga. Agora, se a pessoa já foi julgada pelo TPI, não tem chance de ela ser julgada pelo tribunal de qualquer outro estado, em respeito ao bis in idem, a ideia de que ninguém pode responder duas vezes pelo mesmo crime, tá bom? Então, o Estatuto respeita isso. E quais são os crimes de competência do TPI? É o que mais cai em prova. Quais são os crimes que o TPI julga? E eles estão lá no artigo 5º, vocês vão ver que no final eu coloquei um resumo com os principais artigos, porque o Estatuto de Roma é enorme, não acho que tem necessidade de vocês lerem o Estatuto todo, porque eu já estou passando para vocês as informações principais. Os artigos que eu acho importante que trazem as definições de crime, eu coloquei aqui no final, esses vocês vão ler, combinado? Agora, o Estatuto todo, gente, tem mais de 100 artigos. Eu acho que é perda de tempo fazer a leitura, mas quem quiser, busque aí na internet para ler o tratado na íntegra, né? Se fizer questão. Então, o artigo 5º nos chama atenção.
ele já menciona quais são os crimes de competência do TPI: crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. Aí no artigo 6º vem a definição de crime de genocídio, que é a mesma que a gente já viu lá da Convenção de 1948 da ONU, mas não custa nada reler, né? Mas nós já sabemos o que é genocídio. O artigo 7º, ele é interessante porque ele traz os crimes contra a humanidade. Nós vamos ver que crimes contra a humanidade, e o artigo ainda traz um rol que é meramente exemplificativo, ele já traz 10 possibilidades e deixa em aberto, ou seja, novas condutas podem ser encaixadas ali. E aí nós vamos ver que tem algumas que são muito interessantes, né? Então, ele diz que crimes contra a humanidade seriam, a gente tem da letra A até a letra K, várias condutas previstas, a previsão de que o rol é exemplificativo, mas ele deixa claro que só se configura crime contra a humanidade, esses crimes só acontecem, e eu coloquei isso em destaque para vocês, no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. E considera-se que um ataque é sistemático quando ele foi organizado e executado seguindo um plano previamente estabelecido. Então, vamos imaginar que um governante ele tem um plano, ele criou um plano, está executando um plano de ataque sistemático à população civil, né? Isso, dentre as posturas possíveis, nós vamos ver algumas, a gente poderia ter a caracterização de crime contra a humanidade, mas eu preciso disso, de um plano prévio que esteja sendo executado. Ninguém pratica crime contra a humanidade por acaso, ou sem esse planejamento prévio, não se encaixa na definição do crime. E nesse artigo 7º, nos faltava, veio com o Estatuto de Roma, como eu já disse para vocês, porque não entra na configuração de genocídio um crime praticado contra a população civil que não tem um vínculo entre si. Nós vimos isso, né? E aí o Estatuto de Roma criou lá no artigo 7º como uma modalidade de crime contra a humanidade o crime de extermínio. Então, o extermínio ele é diferente do genocídio porque ele não requer que a vítima tenha esse vínculo entre si. É a população civil, de uma forma geral, sem qualquer qualificação. Então, qualquer ataque à população civil, a morte da população civil, né, de pessoas que sejam atacadas, que sejam assassinadas, ainda que não tenha a mesma raça, religião, que não tenha esse vínculo, não se caracteriza como genocídio, mas entra no conceito de extermínio. Então, já garantimos aqui a punição como um crime grave. Outro crime que eles trazem no artigo 7º, e que infelizmente nós tivemos muito aqui nas Américas, nos regimes ditatoriais, é o crime de desaparecimento forçado. O Brasil, inclusive, já foi condenado pela Corte Interamericana, no caso Júlia Gomes Lund, é aquela situação em que pessoas iam prestar depoimentos na época da ditadura, aqui no nosso caso, esse caso específico foi na guerrilha do Araguaia, milhões de pessoas desapareceram, milhões não, né? Algumas pessoas, milhares de pessoas, 70 mil, se não me engano, desapareceram no contexto da guerrilha do Araguaia e os familiares nunca receberam satisfação, não puderam nem enterrar os seus parentes, e a corte cobra que o Brasil dê uma satisfação, porque isso configura esse crime de desaparecimento forçado, que é grave, é um crime contra a humanidade, portanto, é imprescritível. Não dá para falar, ah, mas aconteceu na década de 70. Não interessa, é imprescritível. E outra coisa, em 1970, o Brasil ainda nem sequer aceitava a jurisdição da corte, mas é um crime permanente. Foi praticado na década de 70, mas é como se estivesse sendo praticado até hoje. Enquanto o Brasil não solucionar o problema, é como se o crime estivesse sendo praticado, o que justifica, né, a atuação da corte. O Brasil só autorizou, só reconheceu a jurisdição da corte em 1998 e foi julgado nesse caso em 2009, né? Então, isso é possível porque é um crime permanente. Também temos lá a previsão de deportação ou transferência
forçada de uma população, que é um crime grave, né? O crime de tortura também se configura como crime contra a humanidade. E o interessante é que no Estatuto de Roma, o crime de tortura tem uma definição mais completa do que na Convenção da ONU contra a Tortura. Porque na Convenção da ONU contra a Tortura, tortura é um crime próprio, só pode ser praticada por agente público ou alguém atuando junto com ele. Na lei brasileira é diferente. Qualquer pessoa, mesmo não sendo agente público, pode praticar tortura. E no Estatuto de Roma também. O conceito de tortura é igual da lei brasileira. Pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Não é um crime próprio. Isso também foi elogiado para ampliarmos, né, o conceito de tortura. Também nesse artigo, os crimes sexuais aparecem como crimes contra a humanidade, o que é muito importante, né? Porque temos nessas situações, especialmente situações de conflitos, de guerras civis, gravidez forçada, estupros, violências contra a mulher, né? Então isso entra na definição de crimes contra a humanidade. E no artigo 8º, nós temos várias modalidades de crimes de guerra. Aqui é diferente. Crimes de guerra só podem ser praticados em um contexto de guerra. E aí eles vão dizer lá no artigo 8º várias tipificações que configuram crimes de guerra. E um outro crime, a última competência aí do TPI, seria para o crime de agressão. E aqui é interessante porque logo que surgiu o estatuto, eles ainda não tinham definido o que era crime de agressão. Eles definiram depois. Os países criaram, né? Eles postergaram aí para uma etapa posterior à definição desse crime. Em 2010, eles criaram uma emenda ao Estatuto de Roma, que é o artigo 8º bis. Inclusive, gente, na versão brasileira não tem esse artigo, vocês vão ver que eu coloquei com português de Portugal, porque no nosso decreto 4388 não tem esse artigo 8º bis, que é o que traz a definição dos crimes de agressão. E aí eles combinaram, na resolução número 5, em dezembro de 2017, eles ativaram a jurisdição do TPI para julgar esses crimes de agressão, mas definiram que que isso só aconteceria a partir de 17 de julho de 2018. Então, cuidado com isso. O TPI passou a julgar crimes de agressão a partir de 17 de julho de 2018, que foi a data em que o tribunal estava comemorando seus 20 anos de existência. E aí vocês perceberam que nós não temos como crime de competência do TPI o terrorismo. Acho que é a principal pegadinha em prova. Terrorismo não é de competência do TPI. Até tentaram incluir como crime de agressão o terrorismo, mas não deu certo. Eu vou passar com vocês pelos artigos aqui no final, a gente vai falar mais sobre esses crimes, mas TPI não é crime de agressão, o terrorismo não é crime de agressão, portanto, o crime de terrorismo não se encaixa na competência do Tribunal Penal Internacional. Quem pode propor denúncias perante o TPI? Os próprios Estados partes, o Conselho de Segurança da ONU, que a gente viu que, nesse caso, não tem ressalva para a jurisdição do TPI, né? Ele poderia investigar qualquer caso, mesmo se acontecer num país que não é parte do TPI. E lá no TPI nós temos uma espécie de promotoria, que é um órgão parecido com o Ministério Público, que pode iniciar de ofício uma investigação. O que é isso, gente? Iniciar de ofício? É sem ser provocado, é sem ninguém denunciar. Por conta própria, o TPI, através da sua promotoria, pode começar a investigar um caso, tá? Aí eu chamo a atenção de vocês, porque não sei se vocês viram isso na mídia há algum tempo, eles começaram a dizer que o TPI também teria competência para julgar crimes de ecocídio, que são crimes ambientais graves, né? Como tivemos aí os crimes nesses desastres com as barragens, por exemplo, poderiam ser qualificados como um ecocídio, ou crimes que geram uma larga destruição, uma destruição em larga escala do meio ambiente.
as vítimas teriam uma possibilidade de acionar o Tribunal Penal Internacional, então isso surgiu com muita força na mídia por causa de desastres ambientais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e começaram a dizer que isso seria da competência do TPI. Entretanto, uma brasileira, que inclusive já foi juíza lá no TPI, de 2003 a 2016, a Silvia Steiner, ela se manifestou sobre isso, né, e disse, olha, tomem cuidado, porque não tem nada formalizado em relação a isso, é ótimo que vocês queiram proteger em maior medida, proteger as pessoas, né, de serem vítimas desses crimes que envolvem proteção do meio ambiente, mas ela diz que, na visão dela, o crime não foi reconhecido como de competência do TPI. Para acontecer isso, os países têm que emendar o estatuto e expressamente reconhecer. Então, isso ainda não aconteceu, né? Então, ela chama atenção para dizer, olha, não é prudente que vocês pensem assim, que é simplesmente determinar que um crime passa a ser de competência do TPI. Existe todo um processo a ser observado. Então, eu peço para vocês tomarem cuidado com aquilo que vocês leem e veem aí na internet, né? Porque nem tudo é real. Então, é só para a gente ficar atento ao tema. Pode ser que daqui a um tempo eles expressamente incluam esse ecocídio como de competência do TPI, mas isso ainda não aconteceu, tá? Outra coisa, em 2019 e, de novo, agora em 2021, nós tivemos, a mídia noticiou, vocês devem ter visto, denúncias ao TPI contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por crimes contra a humanidade. Então, entenderam que ele praticou crimes que se configurariam como crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio contra os povos indígenas, especialmente agora em 2021, num contexto de pandemia, né? Que ele não estaria dando o tratamento devido e que isso poderia configurar incitação ao genocídio contra os povos indígenas. Eu verifiquei lá no site, não tem nem o processo de investigação está correndo contra o Brasil, porque eles noticiam, né, quando recebem a denúncia e começam a investigar. Então, acho que eles receberam a notícia e iriam verificar. Não aconteceu nada depois disso. Então, formalmente, o Brasil não está sendo investigado por isso, né? O presidente não está sendo investigado. Pode ser que venha, porque eles podem estar tomando medidas preliminares, depois iniciar, mas até então, setembro de 2021, não temos nada, tá? Realmente, essas denúncias chegaram ao TPI, mas não há o início de uma investigação formal, que ainda pode acontecer. Outra coisa atual, que eu vi esses dias, achei interessante para comentar com vocês, principalmente para quem cai penal e processo penal na prova, vocês viram que nós tivemos aí a revogação da Lei de Segurança Nacional e a inclusão de novos crimes, que seriam crimes contra o Estado Democrático de Direito. E aí eu vi alguns autores explicando que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, em algumas situações específicas, poderiam se encaixar em crimes de competência do TPI, tá? Em situações específicas, e é uma possibilidade, a gente sabe que o TPI só age se o país não agir, né? Então, é uma possibilidade, é como se a gente aumentasse a chance de um brasileiro ser julgado pelo TPI se ele vier a praticar um crime contra o Estado Democrático em uma situação específica e o Brasil não punir essa pessoa. Então, são temas atuais. Estou dizendo só para chamar a atenção de vocês, para vocês acompanharem, né, quando essas notícias aparecerem aí na mídia, tá bom? Vou encerrar aqui o nosso vídeo para não ficar longo e já já nós voltamos aí para encerrarmos o estudo do TPI.